Olá, muito boa tarde. No Sem Censura de hoje nós vamos falar do lançamento da biografia do cientista e antropólogo Edgar Roquette Pinto. Nós vamos também tirar as suas dúvidas sobre a febre amarela e as suas dúvidas sobre o imposto de renda. E vamos conversar também sobre o filme La Vingança. Aqui no estúdio, os nossos convidados já estão, são Cláudio Boiunga, que é jornalista, escritor, e está lançando a biografia Roquette Pinto, O Corpo a Corpo com o Brasil, que é sobre o médico, o antropólogo, o educador Edgar Roquette Pinto, que também é seu avô. Prazer em tê-lo aqui, Cláudio. Tudo bem, ótimo. Edmilson Migovski é infectologista, presidente do Instituto Vital Brasil. Ele vai falar conosco, claro, sobre a febre amarela, né, Edmilson? Verdade, não tem jeito, né? E Leônidas Quaresma é auditor da Receita Federal e vai tirar todas as nossas dúvidas. Podem já começar a mandar perguntas sobre o Imposto de Renda 2016. Prazer em tê-lo aqui, Leônidas. Realmente. Mais uma vez. Obrigado. Felipe Rocha é ator, diretor e roteirista, está no filme La Vingança. Assim mesmo, né? La Vingança. Um portunhol que fala de forma muito bem-humorada da relação entre o Brasil e a Argentina. Bem-vindo, Felipe. Obrigado. Prazer. E nós estamos com o produtor de web, Bruno Barros, que vai nos explicar como vocês podem participar do programa. Bruno. Boa tarde, Vera. Boa tarde a todo mundo. Tá chegando a hora, aliás, está na hora do acerto de contas com o Leão, né? E você aí em casa, tem dúvidas sobre declaração de imposto de renda, sobre a vacinação contra a febre amarela? Manda sua pergunta pra gente, usa a hashtag Sem Censura e eu vou passar tudo para os nossos convidados. Ok, vamos começar com Roquette Pinto. Cláudio, você, inclusive, está na Rádio MEC. Aqui é o prédio da Rádio MEC. É descendência dele. Isso. Demorou, quer dizer, é uma instituição que foi tão bem fundada que está aí até hoje. Ela foi fundada em 1923, quer dizer, a semente é 22, que é um ano-chave da República, porque é exatamente o centenário da independência que houve aquela exposição universal. Os americanos, na época, cuja primeira emissora é de 1921, em Pittsburgh, em 21, olha que a proximidade disso, e é o país, né? Trouxeram para mostrar no pavilhão deles, a Westinghouse e a Western tinham aparelhos reprodutores. E o Roquette Pinto ficou fascinado com aquilo, porque ele tinha conhecido a potencialidade para a educação desse tipo de engenhoca nova, naquela época, quando em 1912 ele seguiu a expedição do Rondon até Mato Grosso, Serra do Norte e tal. Era um rádio pequeno no vaporeto que ele levava lá através do Prata, do Paraguai e tal. Naquela época, ele disse, poxa, esse troço podia multiplicar por 20 a aula. Era essa a ideia dele. E evidente, em 22, que é um ano-chave da República, porque é o ano do modernismo, é o ano do tenentismo, é o ano onde se começa o imposto de renda, que é um problema importante da cidadania. Sim. É o ano do Partido Comunista, onde o movimento operário... Enfim, é o ano da modernização. Então, esse ano foi também o ano em que ele intuiu isso e, eu não vou tomar mais tempo, em 23, na Academia de Ciências, dentro do âmbito dos cientistas, que era o pessoal dele, eles fundam a Rádio Sociedade, com esse nome bonito, né? Não estatal, a Rádio Sociedade, que depois vai virar a Rádio MEC, por outras razões que... Mas ele é mais do que simplesmente o patrono da rádio no Brasil. Ele tem a característica de ser um pensador em relação ao país, claro, não, Cláudio? Não teve a menor essa a maior importância eu dele. acho que a novidade do livro, você levantou a bola para mim, a novidade do livro é porque a gente é muito popular essa saga do pai do rádio, do cinema educativo, etc. Quando, na verdade, isso se explica pela primeira fase. A fase do naturalista, do pesquisador e, sobretudo, do antropólogo. Rondônia, que é a obra mestra dele, a principal obra dele, que esse ano completa 100 anos, é centenário de Rondônia. Eu tenho esse prazer de lançar o livro no centenário. É de 1917, não é?
fruto da viagem de 12. Foi ele que batizou Rondônia, né? Exatamente. Quer dizer, Foi quem ele deu o nome. propôs ao governo em homenagem. Ele tinha paixão pelo o Marechal Rondon. Né? Eu conheci pequeno o Marechal Rondon na casa do meu tio, já meio cego e tal, etc. Ele tinha uma paixão enorme pelo Rondon e muito respeito por aquele homem. E ele achava um homem... Ele dizia, como é que pode um país ser metido a racista em que o seu maior escritor é Machado de Assis, que era mulato? Isso. Vamos usar as palavras, sem dizer besteira. E cujo homem mais íntegro que ele tinha conhecido descendia pelo lado da mãe dos Boró e dos Terena. E era um índio, né? É um homem maravilhoso. E era meio... Ele dizia, Rondon é um dos nossos e um deles. E ele adorava essa coisa. Rondon foi muito combatido, muito Claro. pela igreja, porque Claro. tirou da igreja a tutela do índio, e pelo exército, que achava uma bobagem gastar dinheiro com índio. Agora, outra coisa que eu li no seu livro é que o Roquette, ele é o primeiro antropólogo brasileiro que passa tempo Isso. com os índios. Você tocou no ponto. Eu acho importantíssimo, ele prezava muito isso. Ele não era um homem de gabinete, não era um intelectual especulativo. A própria divisa dele era crer e agir, nunca fiz nada sem crer, crendo nunca deixei de agir. Quer dizer, ou seja, é a dialética do ativista, não é o homem que contempla o mundo, como disse o Drummond, de longe. Então, ele é o primeiro trabalho de campo antropológico Isso. na história brasileira, 4 meses que ele passou lá. E ele também é o primeiro a filmar os índios? É. Porque eu achava que era o Major Reis. Não, o Major, eu não tenho uma cronologia tudo bem. quem é quem. Porque o Major Reis é o famoso... Mas ele trouxe, foi essa experiência muito importante. Não só isso, Vera, como a gravação das canções Parecis, que em rolos de cera, Isso. que o Villa-Lobos depois utilizou de uma forma erudita, evidentemente. O Villa-Lobos era fascinado, era muito amigo do meu avô, ele ficava no museu cercado de objetos, ouvindo aquilo sem parar. E depois fez uma transcrição erudita. Agora, o que eu mais gostei no seu livro foi que ele retrata muito bem o dilema de um país que está querendo deixar de ser aquele país onde tudo é rico, não sei o quê, e começa a ver o fruto do trabalho. É isso. Num ambiente muito autoritário, Cláudio, porque muito. só tem... Tudo é autoritário ali, quer dizer, são os autoritarismos de direita, os autoritarismos de esquerda. Não, e ele é totalmente diferente disso. Você tem toda a razão, não é? porque primeiro era uma república falsa. A República Velha era falsamente republicana. O livro do Zé Murilo mostra muito que, em termos de cidadania, o Estado não entrava naquelas fazendas, para começar. Isso. Era o café com leite, que todo mundo sabe. E depois, de 30, o Estado Novo era o Estado autoritário, que, embora trouxesse, que tenha trazido uma legislação trabalhista, ele era de corte fascista. O Estado era um Estado autoritário, anticomunista, prendendo todo mundo, etc., sobretudo depois de 37. E ele atravessou esse troço todo. Não, e o mundo inteiro. O mundo inteiro. O mundo inteiro estava nessa crise colonial. Quando ele doou a rádio, eu gostaria só de voltar um pouco ao primeiro ponto que você falou, é porque você só entende o desdobramento da rádio e a segunda fase da vida dele se você entende a fé que ele tinha no brasileiro no Brasil, que se alicerçava exatamente na ideia de que o José Guilherme Melchior foi muito feliz, disse, Roquette Pinto foi o maior demolidor do mito racista do Brasil. Então, ele tinha que dar confiança ao brasileiro, e que muitos intelectuais, Silvio Romero, Eduardo Prado, tudo isso havia introjetado todos os preconceitos contra a miscigenação da era colonial. Então, ele destruiu essa ideia e tinha que ser um antropólogo físico, porque se fosse cultural, dizia, não, mas isso não interessa. Ele, cientificamente, disse, não, é mentira, vocês estão avalizando uma invencionice dos países que querem dominar. E daí é que junta, aí ele vai... Aí ele diz, se o brasileiro não precisa ser substituído, nem por imigrantes italianos, mas sim educado, vamos à rádio, que é um negócio que está nascendo. Vamos ao cinema, vamos... Aí o ativista entra em campo.
A redatora do programa, ela me disse que ela trabalhou na rádio Eliara Velar há muito tempo e que adora Roquete Pinto, porque todo mundo da rádio adora Roquete Pinto. Ela me disse, Vera, o final do livro é muito bom porque ele fala que Roquete Pinto, sobretudo, é um exemplo, mais do que tudo. Eu acho que essa ideia do Brecht, que dizia que pobre do país precisa de heróis, o Brasil não precisa de heróis, precisa de exemplo. Isso. Nesse momento que a gente está vendo o oportunismo, a rapinagem, sabe? Olha, eu vou só dizer uma coisa a você, que é uma história bem simples. Eu conheci o apartamento dele quando eu tinha 12, 13 anos, que era na Avenida Beira-Mar, e a sala era uma espécie de ateliê, o banheiro era um laboratório químico, eu tinha medo de entrar naqueles fios e tal. E quando ele morreu, entre as coisas que ficaram lá, encontraram-se essas coisas mais malucas, microscópio, não sei o que, ocarina, retratos de não sei quem, a bandeira do Brasil, da Rádio Sociedade, né? E no final, semente de pau Brasil. Agora, eu pergunto, se você hoje for um apartamento do pessoal da Lava Jato, que está atrás das grades, você vai encontrar Jaguar, Ferrari e lancha. Agora, eu acho que o Brasil, talvez... O primeiro exemplo é mais condizente com a gente. Com certeza. Me diga lá, quando é que vai ser o lançamento do livro? Vai ser amanhã, quarta-feira, 22, a partir das 20 horas. Às 19 vai ter um encontro que vai ser no mezanino com o público e tal. Vai com o Alberto Venance Filho, que é da Academia Brasileira de Letras, e o Arthur da Pieve, que escreveu um artigo brilhante sobre a rádio, que não é elitista, isso é uma burrice dizer que a Rádio América é o biscoito fino para a massa do jornal. Com certeza. E o livro está muito bonito. Muito obrigado, Vera. Foi muito bom. Vou citar toda a cumprimento para o Sérgio Campante, que eu só pedi, olha, eu quero que seja austero e elegante. E ele fez e cedeu. Tá, você está de com parabéns. Essa borboleta aí. Você, depois do seu JK, você conseguiu homenagear seu avô muito bem. Muito obrigado, Vera. Edmilson, vamos sair da mata para a mata. Eu fiquei pensando o Rondon e o Roquete Pinto adentrando aquela mata cheia de febre amarela. Não, mas o que ele teve? Malária, ele teve 18 malárias, o Rondon. Né? Malária uma atrás da outra, mas ele ficava lá, não interessante, né? 18 malárias porque não dá imunidade, né? Então você vai repetindo, daí a dificuldade que você tem de fazer vacina. Já a febre amarela, graças a Deus, se você pegou... 90, Desculpe, não ouvi. Morreu com mais de 90. Ele morreu com mais de 90 com 18 malárias. 58, ele morreu. Meu avô morreu em 54, com 70, ele morreu em 58, estava cego, mas impecável. Impecável. Então, malária não faz mal. Já a febre amarela, se você pega uma só vez, você está imunizado para o resto da vida. Você não pega a segunda. Só precisa sobreviver. É isso? É uma letalidade alta, né? Assim, em alguns estudos mostram de 30% a 60% de letalidade. É muito pesado. Ou seja, de cada 100 pessoas que desenvolvem a doença, 30 a 60 acabam evoluindo para a morte. Dengue, que é uma coisa que a gente está mais habituado, seria uma morte para cada 1000 que desenvolve a doença. Então, é bem mais letal do que dengue, né? Eu estava lendo o testemunho do Drauzio Varela, que teve febre amarela, e disse assim que é uma dengue piorada. Eu tive uma dengue brabíssima. E realmente não tenho vontade de ter febre amarela. É a mesma laia, né? Flavivírus também, que é da mesma turminha do vírus da dengue, transmitido também, tem potencial para ser transmitido pelo Aedes aegypti, mas ainda bem que esses casos que vêm ocorrendo no Brasil são todos relacionados com Edmilson, o que está acontecendo? O governo está bobeando porque, na verdade, isso começou lá atrás. Estamos deixando rolar muito solto, essas vacinas aparecem, não aparecem, o macaco tem ou não tem... A vacina, ela é uma vacina muito boa, mas, eventualmente, você pode ter algum efeito adverso muito grave com a vacina, qualquer que seja a vacina, para a febre amarela, inclusive morte relacionada com a vacina. Então, você tem que pesar o risco e o benefício. Tinha lógica você vacinar todo o estado do Rio de Janeiro, no momento onde você não tinha nenhum caso de febre amarela, você ia ter casos graves pela vacina. Mas demorou para... Não está até hoje. Minas Gerais não está totalmente vacinado. Minas Gerais já era para estar vacinando desde 2000. E está recomendado pelo Ministério da Saúde. É que o mineiro foi tímido na vacinação. Desde o ano 2000, a vacinação de febre amarela em Minas Gerais é rotina. E já foram feitas várias campanhas lá. As pessoas acabam correndo da vacina. Vamos lá. O Rio de Janeiro, que é algo vamos nos recente. entender. O que é a febre amarela? Que doença é essa? Como ela é transmitida? E quais são os sintomas? Tem a febre amarela silvestre, que seria mais da mata mesmo. O que difere não é o vírus em si, e sim o mosquito, que é o vetor. Tá. E a febre amarela urbana,
que tem como vetor o Aedes aegypti. No momento, o nosso problema é a febre amarela silvestre por um tipo de mosquito próprio da mata, que tem maior predileção por picar primatas não humanos, macacos. Fica nos topos das árvores, fica lá. Então, esse é o momento da contaminação. É uma doença que causa um quadro de febre aguda, amarela porque acomete o fígado, então leva os olhos amarelos e a pele amarelada, leva um quadro de falência desse fígado e falência renal e que pode, em 30% a 60% dos casos, fazer com que o paciente evolua para a morte, o que é muito grave. Então é assim, o mosquito, você está no meio da mata, o mosquito vem e te pica. Daqui a quanto tempo você vai desenvolver essa tal febre? O período de incubação é curto, é menos do que 10 dias, em geral 3 a 5 dias. Tá, então dá para localizar, então é bom que você localize. Muito parecido com a dengue, né, que também tem um período de incubação curto. Aí você tem uma febre altíssima. Uma febre altíssima que pode ter uma fase bifásica, baixar um pouquinho, daqui a pouco piorar, como a dengue é também. A dengue não faz com que o paciente evolua muito mal naquela fase da febre. O paciente piora muito lá para o 5º, 6º dia de doença. Aí você tem o pico alto, cai um pouquinho e aí volta. Quando volta, aí você se prepara porque o negócio vai ficar bravo. Isso. E não tem um tratamento ainda específico, um medicamento licenciado que haja como antiviral em dengue ou antiviral em febre amarela, como tem para gripe, por exemplo. Então, você não tem um medicamento, toma esse remédio, que está licenciado para esse fim. Tem, sim, alguns produtos, que até eu fiz parte da pesquisa da UFRJ, e agora, na frente do Vital Brasil, eu levei para lá, que é um fitoterápico, que tem uma ação muito boa in vitro, em estudos in vitro. Eu não posso dizer ainda qual é a planta, porque está em estudo. E tem outro medicamento licenciado para outros fins, e que a gente testou em laboratório com uma ação antiviral interessante para a febre amarela. Mas o que estão fazendo mesmo é internar e dar soro, manter, o Drauzio disse hoje, manter a pessoa viva para ver se ela reage ao vírus. Reage porque ela vai produzir seus próprios anticorpos e então, com isso, inibir a replicação do vírus. Então, dar tempo da pessoa reagir. Em quanto tempo a pessoa costuma reagir na produção de anticorpos? Em geral, a resposta a um primeiro contato com o vírus é depois de 10 dias, 12, 13 dias. Tanto é que a vacina aplicada em você só vai fazer com que você fique protegido em torno de 10 dias depois. Então, essa é interessante. Se você conseguir manter o paciente vivo, ele vai aos pouquinhos reagindo, fazendo seu próprio anticorpo, inibindo a replicação viral, e aí sai, em geral, a cura é sem sequelas. Agora, esses casos que nós estamos vivendo dos macacos no Rio de Janeiro, afinal de contas, eles estão com a doença ou não estão com a doença? Os macacos foram encontrados mortos em outubro de 2016. O pessoal da Fiocruz do Rio de Janeiro disse que não tinha febre amarela. O pessoal de Belém do Pará disse que tinha. O pessoal do Rio de Janeiro reavaliou e disse que não tinha. Eu confio muito no pessoal de Belém do Pará, mas também confio muito no pessoal do Rio de Janeiro. O que, se tivesse realmente tido macaco em outubro de 2016, eu teria vários casos no município do Rio de Janeiro. Então, o dado negativo é condizente com o dado epidemiológico de inexistência de casos nesse período. Claro. Agora, tem que ver o que foi que houve. A Fiocruz com o Fiocruz, eles têm que se entender. No caso desses macacos estarem morrendo aqui no Rio, e se tivessem sido contaminados com a febre amarela, já teria um caso de febre não silvestre? Poderia ter, até por conta da proximidade dos macacos, você vê Copacabana, Floresta da Tijuca, está muito próximo. É uma região de mata, Os macacos morrendo no ano passado, que surgiu um monte de boato na internet, o que eles morreram, que a gente tomou conhecimento, foi de herpes humano, que acometeu os macacos e fez o estrago dos macacos. Então, o vírus do herpes, que causa aquela lesão no lábio, que para a gente é muito tranquilo, até porque é um vírus já mais evoluído, O vírus não quer matar você, ele quer que você viva e ele vá se manter viável um tempo. Comendo você por dentro. Só que o macaco era novo e matou um monte de macacos. Em relação aos macacos, os macacos transmitem a doença? Não transmitem. Os macacos não são reservatórios. Uma fêmea do mosquito, Hemogogus ossabetes, que são esses mosquitos da mata, eles picam o macaco com sangue contaminado. Contamina outros macacos. Os macacos morrem ou criam imunidade. Então, eles não vão descer de novo. Como é que esse vírus se perpetua na natureza? Porque a própria fêmea do mosquito coloca ovos contaminados de fábrica. Então, o ciclo, o reservatório do vírus da febre amarela é o próprio Hemogogus, é o próprio mosquito, que vai mantendo o vírus nas suas descendências. Entendi, porque, por exemplo, se eu pego febre amarela, pode vir um mosquito Aedes aegypti ou Hemogogus, me pica, mas ele não vai passar para ninguém. Pode passar.
Ele vai passar. pode. Ele vai passar. Vai passar. Se ele picar uma outra pessoa, o mosquito picou você, Com febre o vírus amarela, vai pra ele. Vai para ele, se replica na glândula salivar. Ele, quando vai picar, ele introduz um anticoagulante. Ele cospe no prato que come, né? Tá. Então, ele cospe no prato que come, suga o sangue, porque se ele não fizer isso, o sangue coagula e fica preso. Claro, Tá. Né? Que é muito pequenininho. Então, ele cospe, faz o anticoagulante, joga o vírus na outra pessoa e suga o sangue. Essa fêmea precisa de sangue para poder maturar os ovos. Claro. E pode colocar ovos contaminados de fábrica. Então, essa fêmea que nasceu Então, dessa fêmea não precisa picar ninguém para se contaminar. Então, a perpetuação do vírus na natureza não se dá às custas do macaco ou do humano. Se dá por si só. Né? Já vai mantendo gerações contaminadas com o vírus da febre amarela. Então, mesmo que você não tenha nenhum macaco, você tem um reservatório. Tão logo a população de macacos naquela mata se renove e uma nova geração que surgiu depois da última epidemia entre macacos surja, eu tenho uma massa crítica de macacos nunca infectados anteriormente, aí eu tenho de novo um monte de macaco morrendo. Caramba. E aí você tem o macaco como um alerta de que... É como se eles fossem os sentinelas Sim, e estão lá. O macaco não é vilão, o macaco é vítima e, nesse caso, herói. Ok, a gente vai para o intervalo, a gente vai continuar falando mais um pouquinho sobre isso. Se você tiver dúvidas, pode... Manda pra gente, pergunta, tô aqui esperando. Já de Ok, olho. Sem Censura volta já já.